Entramos ao vivo. Bacana, bacana. Chegando. Chegamos. Muito boa noite a todos. Axé. Hoje nós vamos falar a respeito das ervas dentro desse nosso ritual maravilhoso que é a Umbanda. Apesar que, né? Apesar que nós não iremos falar apenas de ervas dentro do ritual de Umbanda, nós vamos falar de ervas dentro de um contexto geral. Por quê? Porque apesar de um dos principais fundamentos da Umbanda ser justamente as ervas, não é limitado apenas à Umbanda. Antônio do Piauí, irmão Axé, seja muito bem-vindo. Então, quando a gente fala de ervas, a gente está falando de uma energia, de uma força, de um poder que está para além do que qualquer outra religião. Então, quando eu falo de defumação, por exemplo, nós temos defumações dentro das igrejas. Quando nós falamos de banhos de ervas, nós temos aí dentro do candomblé, por exemplo, do culto de nação, o banho de ervas com amacis. E acho que todo mundo aqui que teve aquela vozinha que tinha aquele pezinho um pouquinho, já recebeu algum tipo de benzimento com um galinho da arruda, né? Então vai muito além do que simplesmente dentro do ritual da Umbanda, tá? E para a gente começar a falar de ervas, a gente precisa entender o que são e o que elas fazem, como elas agem, aonde está fundamentado o poder das ervas. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o universo como um todo, ele está em constante movimento. Então isso a ciência já diz que toda a matéria, seja esse copo, seja as moléculas no universo, estão em constante movimento. E esse movimento gera uma energia. Então nós temos aquilo que nós chamamos de energias universais, que é a energia que está a todo momento acontecendo ao nosso redor. Então a energia da prosperidade ela está acontecendo ao nosso redor a todo momento. A energia da cura ela está acontecendo a todo momento no nosso redor. Quando a gente fala, por exemplo, de limpeza espiritual, nada mais é do que a retirada de acúmulo energético negativo. Então, essas energias, elas estão a todo momento pairando por nós, certo? Quando nós falamos de magia, nós estamos falando de manipular estas energias. Então, quando eu falo que nós vamos fazer, por exemplo, uma magia das ervas, nós vamos simplesmente manipular essas energias utilizando as ervas. Então, é importante você saber isso, por quê? Porque não cria-se do nada. Nada cria-se do nada, não é mesmo? Então, até mesmo um fósforo tem as suas propriedades e quando você risca, ele acende, ele cria o fogo ali, mas não é necessariamente do nada. Então, um dos principais pontos a serem entendido antes da gente mesmo começar a falar das ervas é justamente isso. O que é energia? Aonde estão essas energias? Estão em todos os lugares, a todo momento. Em contrapartida, o que é magia? Quem pratica magia, um mago que faz uma magia, está simplesmente manipulando essas energias. Daniel, eu preciso necessariamente ser da Umbanda para eu conseguir manipular essas energias? Negativo. Qualquer pessoa, em qualquer grau, você não precisa ser nem médium, você pode manipular essas energias.
Assim como nós temos também, a gente vai falar mais para frente depois, as pedras, onde você também pode manipular as energias das pedras, tá ali para todo mundo. E hoje a minha intenção aqui é justamente te ensinar alguns macetes, digamos assim, alguns preceitos, justamente para você se tornar um mago iniciado das ervas. Olha que bacana. Bom, entendido isso, quem pode fazer? Existem sim algumas regras quando a gente fala a respeito de magia das ervas. E algumas dessas regras são, primeiro, amor e segundo, bom senso. Vamos colocar esses dois pontos. Amor e bom senso, eles precisam estar alinhados em tudo que a gente vai fazer de maneira espiritual. A magia das ervas, ela em momento nenhum, ela consegue ser manipulada para fazer mal para uma outra pessoa. Então não adianta, por exemplo, você querer usar uma psicologia reversa nas ervas e falar o seguinte, bom, então se a canela é uma erva que gera a atração da prosperidade, eu vou ativar essa erva de maneira ao contrário, para que a pessoa não tenha prosperidade na vida dela. Não, isso não vai funcionar, não rola. Ou nós temos ali a rosa vermelha, por exemplo, que é uma flor, a gente vai falar disso também, as flores também são consideradas ervas dentro desse contexto, que é uma flor onde a principal atividade dela é o quê? A atração do amor. Então, você tomar um banho de rosa vermelha, você abre o seu espírito e capta as energias do amor, as energias do relacionamento, as energias da sedução, a energia da sexualidade. Só que você não pode e não vai funcionar você tomar um banho de rosa vermelha, por exemplo, ou manipular a energia da rosa vermelha para trazer o seu amor de volta em 2 dias. Isso não vai acontecer. Então as ervas, elas, no meu ponto de vista, é uma das magias mais lindas que tem, justamente porque ela vai da sua intenção e ela só é ativada dentro da sua intenção positiva. E por que é importante você manipular as ervas, né? Vamos falar, por exemplo, a respeito do banho de ervas. Por que é importante você tomar um banho de ervas? Simples. Por todo momento, todas as energias estarem acontecendo ao seu redor, nós falamos de energias positivas e também falamos de energias negativas. O nosso corpo, ele é um receptáculo. Nós temos no nosso corpo coronário, na frente, na garganta, no coração, no umbigo, pontos de chakras. E o que são esses pontos de chakras? São mini portais que são espalhados por todo o seu corpo, aonde você interage com a energia que está no ambiente. Então, quando nós falamos, por exemplo, que aquela pessoa é extremamente sensitiva, né? Nossa, a sensibilidade dela é muito aguçada. Significa o quê? Que os pontos de chakra dela estão alinhados, são alinhados e são perfeitamente abertos para captar as energias. Só que isso acontece conosco a todo o momento. E quando você está, por exemplo, em locais com muitas pessoas, quando você está em um lugar onde a energia daquele ambiente está extremamente pesado ou não é uma energia legal, é uma energia mórbida, você automaticamente capta essas energias também. Então você traz para junto de si essas energias e esses seus pontos de chakras, eles começam a ficar obstruídos. É como se você estivesse passando ali uma peneira, certo? E aquela peneira começa a ficar obstruída de tanta sujeira que tem. O banho de ervas serve justamente para limpar o seu campo áurico, limpar os seus chakras, desobstruir os seus chakras e fazer com que você consiga interagir melhor com o ambiente. Vou te dar um exemplo. Imagina que você precisa ali naquele momento, ou melhor, a energia da prosperidade está ao seu redor. Imagina isso, que a energia da prosperidade está ao seu redor.
Porém, você está com seus campos magnéticos, você está com os seus chakras fechados. Como que você vai interagir com essa energia? Então isso às vezes acontece muito quando você tenta alguma coisa que não dá certo. Existem obviamente diversos motivos para isso acontecer, mas um dos motivos pode ser porque os seus chakras estão fechados e não está interagindo com aquela energia. Quando nós falamos a respeito de pessoas, por exemplo, que não conseguem se relacionar com outras pessoas, não conseguem ter um relacionamento duradouro, um dos motivos que pode acontecer também é o fato do seu chakra estar fechado e você não conseguir interagir verdadeiramente, energeticamente com aquela pessoa. O banho de ervas, ele serve justamente para isso. Ele serve para você limpar os seus chakras, desobstruir os seus chakras e ter aquela energia para você. Eu escrevi um artigo hoje que eu coloquei mais ou menos assim, que alguns banhos eles te apresentam para a energia do universo. Falar, eu tô aqui, por exemplo, se você tá cansado de ficar sozinho, você tá em busca de um relacionamento, não tá engatando, não tá indo, não conhece ninguém, você toma um banho, por exemplo, de rosa vermelha, com a canela, com um cravo, que são atratores, e você vai tomar aquele banho para sua energia, para o seu campo áurico se abrir para a energia do amor. E aí eu usei até essa analogia. É como se você estivesse acendendo a luzinha verde, ó, estou disponível. Essa sua energia aberta, essa sua energia disponível vai encontrar uma outra energia que também está disponível e compatível com você. E assim gera conexão. Agora, como seria possível você criar essa conexão energética com a pessoa se o seu campo está fechado? Então, o principal ponto para os banhos, no contexto geral, é justamente esse, é atrair. Daniel, mas não existe só banho de atração. Vamos falar, por exemplo, de um outro banho, que é muito utilizado também, o banho de limpeza. É feito... Qual era bom? Então, Antônio, vamos aproveitar esse seu gancho e pegar isso daí. Depende. Por que depende? Porque as ervas, elas funcionam muito bem, demais. Só que é você que vai manipular. É a magia. Você que tem que manipular essas energias corretamente. Como que você manipula essas energias corretamente? Simples. Conhecendo o poder de ação das ervas. Por que, Daniel, conhecendo o poder de ação das ervas? Porque é muito simples. Eu, durante muito tempo, quando eu era mais novo, eu adorava tomar um banho de prosperidade. Eu ia lá, pegava o louro, eu adorava tomar banho de louro. Eu falava, preciso de dinheiro na minha vida, toma um banho de louro, toma um banho de louro, toma um banho de louro, toma um banho de louro. E nada de vir prosperidade. Aí eu mudei. Eu falei assim, cara, já sei, eu vou tomar um banho diferente. Vou tomar um banho de folha de pitanga, da pitangueira, sabe? De folha de pitanga. Por quê? Porque a folha da pitanga, ela te dá um levante, ela traz o seu alto astral, faz com que você fique mais eufórico, com que você fique mais entusiasmado e automaticamente também te dá uma firmeza de propósito. E aí quando eu comecei a tomar, que me deu essa levantada e me deu a firmeza de propósito, a prosperidade veio automaticamente. Meu problema não era a falta de energia do dinheiro. Meu problema era a falta de energia, de força de vontade para trabalhar para o dinheiro vir. Então, por isso que eu falo que depende. Você se conhece. Qual é o principal problema que você tem em relação ao estudo? É concentração? É a força de vontade de querer estudar? É o entendimento? Talvez, porque aí a gente pode falar de 3 ervas diferentes, que até é bacana você tomar essas 3 ervas juntas. Folha de pitanga, pitangueira é o cara, vai por mim. Folha de pitanga, você pode tomar ou louro ou cravo, que são atratores naturais, pode ser cravo, o cravo é até melhor.
que são atratores naturais e concretizadores naturais, e sálvia. Tem uma... Estava até por aqui, que agora não sei onde está. Tem uma erva chamada sálvia, que ela é uma erva de sabedoria. E aí ela ajuda justamente nisso, a expandir o seu horizonte de sabedoria, aonde você consegue ter um entendimento maior. Então, para você anotar, folha de pitanga, o cravo e a sálvia. Para os estudos, perfeito esse daí. E aí você fazer um diagnóstico. Por que é muito interessante você entender e conhecer as ações das ervas? Justamente por conta disso. Porque na maioria das vezes, o que eu fiz? O que eu fazia muito? Eu ia lá numa casa de artigos religiosos e aí tem a estantezinha lá, né? Aí eu olhava e falava, olha, o banho, eu quero banho aqui, ó, hoje eu vou levar esse banho aqui. Ah, esse daqui, agora eu vou levar esse banho aqui. Ah, agora eu vou levar esse banho aqui. E eu sempre comprava dos pacotinhos. Daniel, é ruim isso? De maneira nenhuma. São bons banhos, são banhos que realmente estão ali para cada propósito. Só que quando você conhece as ações das ervas, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer meus próprios banhos. Porque eu comecei a identificar aquilo que eu realmente precisava, não só do sintoma, tá? Não só o sintoma, mas a causa, aí realmente na causa. Então, um outro exemplo, você pode conhecer pessoas que sofrem de depressão. E a depressão, ela tem um âmbito muito grande de causas. Se eu fizer apenas um banho simples para depressão, poxa, vai ser um banho que já vai ajudar muito? Já vai ser um banho que vai ajudar muito. Porém, não é específico. Não é específico. Às vezes aquela pessoa ela está em depressão porque ela está com falta de fé. Ela está com falta de fé na vida, ela está com falta de fé nas pessoas, está com falta de fé na religiosidade, como se diz. Ela está com falta de fé. Então, provavelmente seria muito melhor ela tomar um banho de louro, de boldo, de tapete de Oxalá, para conseguir restabelecer a energia dela, da fé, do que ela tomar um banho, por exemplo, de folha de pitanga para dar um ânimo. O problema dela não é ânimo, é a falta de fé. Então, quando nós temos o conhecimento nas ervas, nós automaticamente conseguimos ter o diagnóstico real. E aí entra um ponto onde a gente vai falar hoje de como fazer. Então, Nel, vamos para o beabá. Fazer um banho ou manipular as ervas no contexto geral. Estou falando muito banho, mas vamos expandir mais a nossa mente. Vamos levar a estrutura da magia das ervas. As ervas elas são divididas em duas categorias. Tá? A gente está falando de ervas quentes, ervas agressivas e ervas mornas, equilibradoras. Na maioria das vezes, elas são divididas nesses dois pontos. Então, ou uma erva é agressiva, ou uma erva é erva quente, agressiva, ou equilibradora e morna. Acontece dentro dos preparos de vir uma terceira categoria, que são as ervas específicas, ervas frias, para atingir determinados fins. E aí, quando a gente for falar da estrutura certinho, vocês vão entender o porquê que tem essas específicas. Daniel, exemplo de erva agressiva. Vamos lá, uma erva que todo mundo aqui ó, arruda. A arruda é uma das ervas mais agressivas que tem. Erva quente, agressiva, fica aqui. Bonitinha essa daqui, ó. Chegou recentemente aqui na família. Por que, Daniel? A gente geralmente vê lá as vozinhas, aquelas benzedeiras, vai lá, tira aqui o galinho de arruda, vem benzendo, bonitinho. Ou o preto velho, né? Pra quem é da macumba, o preto velho vai lá, pega tudo bonitinho, galinho de arruda. Essa daqui é uma das ervas mais poderosas para limpeza espiritual. A energia metálica dela é um cortante natural.
tá? Quando a gente fala a respeito de ervas agressivas, na maioria das vezes, todas as vezes, são ervas para limpeza espiritual, tá? Quando a gente fala de erva agressiva, nós estamos falando de ervas para limpeza espiritual. Por quê? Porque não dá para você ir com flor fazer uma limpeza ou um descarrego energético de energia negativa. Você precisa ir com espada. Então aí nós temos a espada de São Jorge, aí nós temos a espada de Santa Bárbara, nós temos a arruda, nós temos guiné, nós temos casca de alho, casca de cebola. A casca de alho e a casca de cebola são duas ervas fantásticas para limpeza espiritual. Um banho, já que nós estamos falando, um banho completo para limpeza mesmo, aquele descarrego. Anota: arruda, guiné, casca de alho, casca de cebola e espada de São Jorge. Essas 5 ervas junto e misturado são ervas para dar pau. Então não tem egum, não tem miasma, não tem nada que fique. E é muito interessante porque a casca de cebola, ela é por coincidência ou não, ela é uma erva que ela te libera do vampirismo. O que é vampirismo? São aqueles espíritos que ficam grudados em você, absorvendo a sua energia vital. A casca de alho é uma erva excelente também para retirar energias mórbidas. Então, às vezes você tem a necessidade de estar no hospital, às vezes com algum parente que ficou internado, e você vai e volta cansado com aquele peso que você não sabe o que é. São 2 ervas excelentes. Então esse banho é muito bom para isso. E aí nós temos as ervas mornas, que acabam em outros momentos se tornando também ervas específicas, como por exemplo o alecrim, também é uma erva equilibradora muito forte. A hortelã, ó, essa hortelã aqui, gente, ostentação. A hortelã também é uma erva equilibradora, e aí nós temos uma vasta gama de ervas equilibradoras. Daniel, quero conhecer e quero saber mais a respeito de cada erva. Você tem 2 opções. Esse cara aqui, ó, esse livro, Adriano Camargo, Ervas, ele tem aqui a classificação de várias ervas, muitas ervas, tem aqui, certo? E acompanhar os stories. Então acompanhe os stories. Na Semana das Ervas nós estamos colocando ali todos os dias 5 ervas. Então a gente está falando ali de 5 ervas e para que serve cada uma das ervas, tá? Então fica ligado aí também nos stories, que vai tirando print, vai guardando, colocando tudo juntinho para quando você precisar, certo? Então nós temos essas 2 estruturas. Legal. Daniel, como funciona agora uma estrutura de um banho, por exemplo, aquele banho que a gente está acostumado a ver, o banho de 7 ervas? Assim como você vai fazer um tratamento de pele, você vai fazer um tratamento de cabelo, você precisa passar por um cronograma. Então tem o cronograma capilar, tem o cronograma de pele, você precisa limpar primeiro. Então, se você vai começar hoje, vai começar agora, vamos começar agora a trabalhar com ervas. Opa! O que você faz? Banho de limpeza. Então primeiro a gente vai lá, a gente limpa, a gente toma um banho sempre do pescoço para baixo, para limpar as nossas energias. Daniel, por que tomar o bendito do banho do pescoço para baixo? Simples, o nosso chakra coronário, ele é o chakra mais sensível que nós temos. É o nosso chakra que nos liga com a espiritualidade de uma maneira direta. Tem ervas, por exemplo, a arruda, ervas agressivas, casca de alho, casca de cebola, que não vai bem, não vai bem. São ervas extremamente agressivas para algo muito sensível. É igual, por exemplo, você pegar esfoliante de corpo e querer passar no rosto. Vai agredir muito, porque não combina. São energias diferentes. Então a gente toma sempre do pescoço para baixo, tá certo? Bom, banho de 7 ervas. Você vai colocar 3 ervas
de energia quente, ou seja, 3 ervas agressivas. Você coloca 3 ervas equilibradoras e uma erva específica. Dentro dos rituais, o número para se trabalhar com ervas é ímpar. Então nós estamos falando de uma erva. Você pode tomar banho só de camomila, por exemplo. Ou são 3 ervas, ou são 5, ou são 7, ou são 9, 12 já é exagero, tá? 9 já não precisa tomar de 9. Geralmente 7, 5, 3 e até uma também ajuda bastante. Então, é específico, Daniel, eu vou tomar um banho, por exemplo, com 3 ervas. O que eu faço? Quero tomar um banho ali do dia a dia, o banho da semana. Bom, pega arruda, alecrim e camomila ou boldo, aí vai depender do para que você quer esse banho. Já é uma erva que vai fazer a limpeza, já é uma erva que vai fazer a estabilização das suas energias e uma erva específica que vai agregar aquelas energias para você. Então, dentro dessa estrutura, você já pode fazer um banho. Daniel, eu quero fazer um banho um pouco mais forte. 5 ervas. Um pouco mais forte. 7 ervas. Como que eu vou saber? Amor e bom senso. A regra inicial. E o mais importante, dentro do trabalho com ritual, com as ervas, entra muito a sua espiritualidade. Entra muito a sua conexão com as ervas. Ouça o que as ervas, o que a sua intuição, a sua espiritualidade está falando para você. Você vai sentir aquela necessidade. Nós temos, por exemplo, o alecrim, a arruda, as ervas. Já foi constatado cientificamente que são ervas, são seres vivos. Eu acabei de tirar aqui, desculpa, perdão. São seres vivos. Eles correspondem à sua energia. Então tenha o amor, tenha o carinho para lidar com elas, que elas vão te responder de volta. Acredite. Você vai começar a ficar apaixonado, porque é uma magia natural. O ser humano, por mais que ele faça questão de se diferenciar do mundo, nós fazemos parte do ecossistema natural. E quanto mais afastado nós ficamos da natureza, do que é natural no mundo, mais a nossa energia vital fica baixa. Então, quando você tem a conexão de cachoeira, de mar, com as ervas, nós estamos vivendo num ambiente onde nós fomos criados para estar inserido ali, não para estar destacado, como a gente geralmente faz questão de estar, né? A gente faz questão de fingir que nós não fazemos parte. A única diferença de um cachorro para um humano é que o humano é um ser racional e o cachorro não. E agora, nesse momento, você pensou, há controvérsias. Conheço cachorro que é mais inteligente que o humano. Também faz parte do que alguns humanos, né? Realmente faz parte. Mas o mais importante é você estar agregado com este poder. Não faz sentido nenhum você usufruir do poder das ervas, por exemplo, e jogar lixo na natureza. Não bate. Não faz sentido nenhum você usufruir a magia das ervas, você ser um mago das ervas, porque a partir do momento que você começa a manipular essas energias, você já se torna um mago. E você deve usar essa energia para você e para a ajuda dos seus semelhantes também. Quando nós vamos falar, por exemplo, de defumação. A defumação é o ato de você pega uma latinha de ferro, coloca carvão e joga ervas, no caso, ervas secas, e sai aquela fumaça e você expande. Daniel, qual que é a diferença de um banho de ervas para uma defumação? O banho, a água, o elemento água, ele é agregador do elemento vegetal. Então, quando a gente fala a respeito de água, nós estamos falando de concentrador. Quando você pega o seu banho, você vai lá, pega a sua água, coloca a panelinha no fogo, deixa a água ferver, aí você desliga. Lembra, você nunca deve colocar a erva ferver a erva, vamos lá. Você nunca deve colocar a erva para ferver. Não, você vai lá, ferve a água, desliga,
pega as suas ervinhas, coloca dentro da panela, deixa lá 15 minutinhos, dá uma mexida bonitinho para soltar aquelas energias das ervas na água. Esse ato, esse acontecimento, ele está agregando, ele está fechando o elemento vegetal com o elemento aquático. Daniel, por que a gente simplesmente não pega, sei lá, um galho e passa na gente? Simples, o ser humano é 70% água. O fato de você, primeiro, diluir o poder das ervas para concentrar mais na água e jogar no seu corpo, entra em mais sintonia. Entre mais sintonia para você conseguir tomar o banho. E esse banho agregar mais na sua pele. Ô meu amor, tudo bem? Tainara, minha irmã linda. Por que não devemos colocar para ferver? Porque perde a propriedade. Perde a propriedade. Vamos tentar. Quando a gente fala a respeito de fogo e vegetal, os dois não combinam, tá? Daniel, por que os dois não combinam sendo que tem a defumação? O que não combina com... Vou pegar você, que tá linda, maravilhosa. O que não combina o fogo com a hortelã, por exemplo, é a composição de água que tem dentro dela, certo? Quando nós falamos a respeito de perder as propriedades mágicas, ela realmente vai... A hora que você queima, você pega, sei lá, talvez um fogo e queima aqui, a água vai evaporar, vai sair e ela vai perder as propriedades mágicas. Por isso que a gente vai lá, ferve a água e coloca a água quente. Porque aí você não está fervendo, não está esquentando, ela não está saindo, ela está fechando. E esse é um dos motivos também porque a gente tampa o banho para deixar a erva e a fumaça ficar rolando ali dentro, tá? Daniel, defumação. Fogo e vegetal não combina. Elemento fogo, elemento vegetal não combina. Então como funciona? Funciona simples. Funciona lindo. Aqui, ó. Ervas secas, certo? Daniel, a erva seca é erva morta? Não necessariamente. A erva seca, quando você faz o preparo da erva seca, de fato, igual, por exemplo, e ficou lá. Eu tenho uma sacolinha de samambaia seca. Eu tenho uma sacolinha. O que acontece? Ou eu pego das minhas samambaias que vão caindo, ou, como já aconteceu, até com hortelã que eu tinha também, que eu comprei, maço de hortelã, ficou aquele maço. O que eu fiz? Fui lá, peguei, espalhei numa panela, coloquei no sol e deixei o sol ir secando o elemento água e concentrando o elemento vegetal, a magia vegetal. Necessariamente, você tem uma etapa para se trabalhar com ervas secas que é obrigatório. Então, quando a gente fala dessa etapa para erva fresca, pode ser, mas se você esqueceu ali, deixou passar, ainda vai. Com erva seca, não. Com erva seca, você é obrigado a fazer isso, que é o quê? Reativar aquele poder, ou acordar aquele poder da erva. Como que você faz isso? Através de evocação. Daniel, tá complicando muito, cara. O que é evocação agora? Uma reza. Então, para ficar mais simples, uma reza. A hora que você estiver preparando o seu banho, ou depois que você preparou o seu banho, você faz uma reza e pede para Deus, para os orixás, para o Lumirá, para qual for a sua crença, que ative as propriedades mágicas daquela erva. Necessariamente erva seca tem que ser ativada, tá? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Você pode trabalhar. Daniel, eu posso trabalhar com erva fresca, com erva seca? Pode trabalhar. Amor e bom senso. Esse é um debate cruel. Você vai ver num lugar que não pode, você vai ver gente defendendo que a erva seca tá morta. Experimenta. Então eu falo que muito mais importante do que eu tô falando para você aqui é você vivenciar, é você experimentar e ver o que você sente. E eu me sinto muito à vontade, eu gosto muito de trabalhar com erva fresca, com erva seca. Sim, quando eu vou trabalhar com erva
desculpa, quando eu vou trabalhar com erva fresca, eu consigo sentir uma força, um cheiro, uma questão, digamos, entre aspas, melhor. Sim, consigo. Mas não significa que a erva seca está morta. Algumas pessoas acreditam nisso, outras pessoas acreditam que não. Experimenta, vê o que você sente, tá? Vê o que você sente. O louro, por exemplo, canela, por exemplo, você pode argumentar que está seco. E são excelentes, tá? São excelentes ervas. Então, voltando, nós podemos trabalhar com banho, nós podemos trabalhar com defumação. Independente da defumação, independente do banho, defumação, importante. Elemento ar, tinha esquecido já. Por que, Daniel, que você pega o carvão e joga a erva seca em cima e sobe aquela fumaça e você sai limpando a casa com aquilo? Eu não poderia pegar um balde de água, por exemplo, um pano e ir passando? Pode também. Eu também faço isso. Mas a defumação, quando a gente fala da fumaça do elemento ar em união com o elemento vegetal, ele é expansor. Então aquela fumaça expande o poder das ervas. Aquela fumaça está expandindo, por exemplo, o poder de limpeza de uma arruda. Está expandindo o poder de equilíbrio, por exemplo, de um alecrim. E sem contar que ela cria aquela aura magnética em torno do ambiente onde você faz a defumação e acaba auxiliando muito melhor, às vezes, ou prolonga um pouco mais do que você ir na água, entende? O ser humano, corpo, água, agrega, concentrador. Ambientes, defumação, fumaça, expansora. Faz-se defumação em pessoas também? Faz, porque já está fazendo em volta do campo áurico da pessoa também. Problema nenhum, resolve muito também. Mas não substitui um banho. Por exemplo, quando você vai para o ritual, já vou me defumar lá, não preciso tomar o banho. Não substitui. Tá? O banho está agindo no seu individual mais profundo. Está agindo diretamente nos seus chakras mais profundos. Então é importante você sim tomar o banho e aproveitar a defumação, ainda que dá aquele descarrego maior ainda. Tirando isso, nós temos mais coisas. Vamos lá. Nós temos uma maneira de se trabalhar chamada bate-folhas. Bate-folhas é quando você pega, não tem nenhuma por aqui. São Jorge está longe. É quando você pega um maço de ervas e você literalmente bate as folhas. Literalmente você faz isso. Nos cantos das paredes, no chão, aonde você vai limpando, como se você estivesse com um abanador, como se você tivesse aqueles abanadorzinho para tirar pó, e aí você vem limpando, e você vem tirando, e você vem limpando, e você vem tirando os cantos das paredes, etc. Bate-folhas é ótimo, é excelente, e aí você vem rezando a todo momento. Deixa eu pegar. Pega o Palo Santo para mim, por favor, também. Tá? Aí você pega, por exemplo, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, para quem não sabe qual que é a diferença. Muito simples. Essa é a espada de São Jorge, essa é a espada de Santa Bárbara. A diferença é essa faixa amarela aqui, tá vendo? De Ogum e de Yansan. E aí você pega aqui e vai fazendo a limpeza como se fosse aquele abanador nos cantos, limpando, tirando. O ritual de você fazer bate-folhas. Amaci também se faz com ervas. O amaci, ele é o ato de você pegar ervas específicas para o ritual, para um ritual de uma consagração específica no seu ori. Aí, o amaci, necessariamente você precisa fazer com um mago que seja iniciado, que tenha um conhecimento de maneira ritualística, para colocar aquelas ervas no seu uri. Não são qualquer pessoa, não é você sozinho, pode ter o conhecimento, pode, mas aí você tem que se aprofundar muito mais em amaci, em coroa, em tudo isso. Obrigado. Em tudo isso. Quando nós falamos de ervas, vamos recapitular aqui um pouquinho. Nós estamos falando de manipulação de energia. Cada erva emana a sua própria energia.
a energia da cura, a energia de sabedoria, a energia de limpeza espiritual, de equilíbrio, de prosperidade. Você manipula essas energias. Aí você está praticando o ato de magia, certo? As ervas, a composição, elas são divididas entre ervas quentes, agressivas. Quem são essas ervas? São as ervas de limpeza. Ervas mornas são ervas equilibradoras, e as específicas é quando você pega uma erva equilibradora e coloca ela naquele quinto campo, ou no sétimo campo, ou no terceiro campo, como uma erva de ação específica. Aquele banho é para quê? O louro nesse momento está entrando para quê? Eu posso usar o louro, por exemplo, como o louro. Além de ser muito bom para colocar no feijão, existem pessoas que não concordam, mas tudo bem. Além de ser muito bom para colocar no feijão, é uma erva que ela é magnetizadora, ela é atratora por natureza. Então, se eu estiver fazendo um preparo, por exemplo, onde eu quero atrair a energia da fé, eu vou colocar o louro como uma erva morna e vou colocar o boldo como uma erva para atrair a energia da fé. Só que o boldo ele também se torna uma erva específica quando eu quero colocar ele no preparo, por exemplo, para trazer a prosperidade. Então eu quero fazer uma erva de prosperidade, eu vou lá e coloco o louro, que tenha essa energia da prosperidade, essa energia do dinheiro, e coloco ele como uma erva específica, tá? E essa estrutura de preparo serve tanto para banho, serve tanto para defumação. Defumação, eu estou visando muito mais o ambiente. Então, por exemplo, eu vou fazer a preparação daquele ambiente para um ritual, para uma espiritualidade, por exemplo, vai ter uma gíria, eu vou fazer a preparação para a mediunidade. Então, eu vou preparar o ambiente para receber a espiritualidade. Mas não exime de eu tomar um banho para eu, indivíduo, estar com o meu corpo limpo para receber a espiritualidade. Daniel, tem ervas que ajudam na sua mediunidade? Tem. Bom para quem está em desenvolvimento. Anis estrelado, maravilhoso. Boldo e sálvia. Vamos fazer de 5. Anis estrelado, boldo, sálvia, alecrim, tá? Alecrim, e aí pode colocar uma rodinha também para dar uma limpeza junto, tá? Entrou só uma aqui, ó, 5 ervas. Para te ajudar na mediunidade é maravilhoso, na espiritualidade com o contexto geral, para você se conectar melhor. Daniel, só essas ervas, só esse banho serve? Não, você pode substituir, por exemplo, por uma rosa branca. Você pode substituir, por exemplo, por uma rosa amarela, dependendo qual for o seu intuito, onde você estiver trabalhando, a visão que você tiver. Então, as ervas, o mais importante é não fique preso à receita. Fique preso ao conhecimento que você tem das ervas. Porque quando você tem o conhecimento da manipulação energética das ervas, do para que serve cada erva, de fato, o seu campo aumenta muito, o seu leque de atuação aumenta muito e você não fica preso, não fica restrito a uma receita específica. Porque o nosso corpo astral, a energia astral do seu lar é como se fosse também o seu corpo físico. Se você toma durante muito tempo um antibiótico ou um remédio específico, aquele remédio vai ao longo do tempo perdendo o efeito, porque o seu corpo vai acostumando. As ervas é a mesma maneira. Então, se você tomar sempre o mesmo banho, sempre o mesmo banho, sempre o mesmo banho com as mesmas ervas, vai chegar uma hora que a ação dessas ervas vai ficar cada vez mais fraca. Em defumação, a mesma coisa. A defumação vai ficando cada vez mais fraca também. Uma outra coisa muito interessante também que eu sou apaixonado é esse daqui, ó. É esse pauzinho aqui, ó. Ele se chama palo santo. Ele vem de uma árvore. A única maneira de poder ter essa madeirinha aqui é quando a casca da árvore cai. Então você não pode ir de livre espontânea vontade e tirar, não. Eu acho que eu não vou conseguir acender porque eu só tô com fósforo aqui. E aí ele demora um pouquinho.
Mas eu não preciso de mais nada. Eu tenho um palo santo, eu vou lá, pego o isqueiro, acendo, ele vai ficar desse jeito, em brasa normal. E ele mesmo tem, a própria madeira, tem uma espécie de resina que mantém ele queimando e ele também serve para você fazer defumação só com ele. Só com ele. Vamos falar erva, é um dos elementos, é uma das ervas mais fortes para abrir ou preparar um ambiente de maneira espiritual. Ela literalmente abre um portal, abre um campo astral, energético, magnético, espiritual. Então, a espiritualidade aqui manda conta. Pode ser. Fica. Não vai dar. Precisa colocar. Vai demorar um pouquinho. Tende lá para mim, por favor. Então, neste momento, quando nós falamos de ervas, nós falamos de defumação, nós falamos de banhos. Eu vou entrar num dos pontos agora que é extremamente importante. Orixás. Cada orixá tem a sua erva específica. Oxóssi é o senhor das matas. Ossan é o orixá das ervas. Daniel, no meu terreiro não se cultua Ossan, tem problema nenhum. Daniel, não sei nem quem é Ossan, não tem problema nenhum. Vai lá conhecer se você quiser conhecer. Se você não quiser conhecer, e fica assim. Gente, o cheiro disso daqui é maravilhoso. Aconselho demais. Compra Palo Santo. Tenha Palo Santo na sua casa porque é incrível. Incrível, incrível, incrível. E aí fica assim, E aí você vai soprando e vai queimando. É sensacional, serve. Madeira, resina, é ótimo. Bom, quando você tem o conhecimento dos orixás, amplia o seu leque, amplia o seu conhecimento. E justamente tem no feed, onde a gente está colocando a erva de cada orixá, tá? Então já entrou 4, se eu não me engano, e aí é sensacional. A meditação é algo incrível. A espiritualidade, a hora que você quiser se conectar com a espiritualidade, é muito forte esse Palo Santo. Então, quando nós, eu e você, conhecemos os orixás e as ervas dos orixás, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre uma ação específica que a gente pode usar. Por exemplo, Oxalá. Oxalá é o orixá do branco. Oxalá é o orixá da fé. Se eu quiser potencializar a minha fé, que erva que eu vou buscar? Eu vou buscar ervas de Oxalá, como o boldo, como a sálvia, como a rosa branca, que aumenta a sua espiritualidade. Se eu for buscar no campo, por exemplo, financeiro, da prosperidade, do ouro, por exemplo, eu vou pegar ervas de Oxum, uma rosa amarela. Vou lá, pego flores amarelas, girassol, para atrair essa energia, o próprio louro, está aqui com a gente, o próprio louro. Então, quando você tem um conhecimento também de orixás e você sabe as especificações de cada orixá, você também consegue ter justamente essa abertura, né? É um plus, digamos assim. Você tem um outro universo onde você consegue trabalhar também, tá? Ervas, elemento natural, importante para o nosso dia a dia. Qualquer pessoa pode trabalhar com ervas. Daniel, quanto tempo, né? O tempo que eu posso tomar ali todo dia, como é que funciona? Especificamente, se você não tem uma receitinha do seu sacerdote, de alguém que te acompanha, de alguém que passa essa receita para você, ou de alguma entidade, uma vez por semana tá legal. Uma vez a cada 5 dias tá bacana. Pode acontecer também de você precisar tomar um banho, por exemplo. Na sexta-feira você vai tomar um banho de limpeza. No sábado você toma um banho de equilíbrio e no domingo você toma um banho específico. Quando há uma situação, às vezes você vai poder ter essa receita também. Vai estar errado? Negativo. Vai estar certo também. Pode acontecer. Um outro elemento que não entra nas ervas, entra mais como um mineral também, é o sal grosso. Por exemplo, tão popular, né? Nossa, você precisa tomar um
banho de sal grosso para tirar essa nhaca, para tirar essa energia negativa. Verdade absoluta. Banho de sal grosso é extremamente forte para limpeza energética. Porém, uma coisa que os ditos populares não te contam é que o sal grosso, ele é um reset. Sabe quando você vai lá no seu celular e você coloca restaurar as configurações de fábrica? Imagina que você vai lá no celular e coloca assim, ó, reset, onde você resetou de verdade, que não vai ter nada, nem as configurações de fábrica. O sal grosso, ele retira todas as energias negativas, mas ele também retira todas as energias positivas. É um mineral onde um banho, onde você só precisa pegar a água, a tigela, colocar um punhadinho de sal grosso, dar ali uma mexidinha para ir dissolvendo o sal grosso e joga. Sempre do pescoço para baixo. Nunca você toma um banho de sal grosso no seu uri, na sua cabeça. Não faz isso, nunca. E o banho de sal grosso, ele vai retirar as energias positivas e as energias negativas. Automaticamente, no mesmo momento, você toma um outro banho para repor aquelas energias. Então, por exemplo, estou extremamente carregado. Participei de um ambiente onde teve briga constante. Sinceramente, nossa, foi um dia péssimo, horrível. Chega em casa, pega o sal grosso, pega uma outra erva. Não precisa ser um banho completo. Às vezes você tiver uma erva, como uma alfazema, como uma rosa branca, como o boldo, um alecrim, necessariamente você precisa tomar o banho de sal grosso e logo em seguida tomar o banho de erva para repor a sua energia, para suas energias não ficarem fracas, para suas energias não ficarem abertas. Vide, mais uma vez, se você tiver especificamente alguém de muita confiança que te fale alguma coisa ao contrário disso, por conta de algum tratamento espiritual, por conta de alguma coisa, pode acontecer, mas é muito, muito, muito específico. Então não é legal, tá? Usou o sal grosso, usa uma outra erva logo em seguida, tá certo? Bom, gente, estamos chegando aqui no nosso final. Daqui a pouco o Instagram já nos derruba, então vamos finalizar antes que ele nos derrube, não é mesmo? Muito obrigado a todos vocês. A quem vai ver essa live que ficou gravada também, teve um pessoal que me chamou aqui falando que não ia conseguir assistir, que estava em atendimento, ia dar palestra também. Saiba que essa semana está sendo uma semana incrível e a primeira de muitas, tá? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniel Andrade, sou sacerdote do templo Casa Pai Benedito e Cabocla Jurema, sacerdote de templo umbandista e idealizador deste projeto Ser. O que significa ser, Daniel? Ser umbanda. Por quê? Sentir, como está lá na Abril, sentir, estudar e realizar a umbanda. Este é um projeto, é uma ideia, é uma filosofia aonde você sente. Primeiro, a umbanda ela te ganha pelo coração, sempre, seja na batida do tambor, seja no uso das ervas, seja no ritual com ervas, ela te ganha pelo coração. Em seguida, você precisa estudar. Estudo é poder. O estudo das ervas, o estudo da umbanda é poder. Já passou o tempo onde o seu sacerdote sabia tudo, as suas entidades sabiam tudo e você não precisava saber nada. Você precisa necessariamente estudar a umbanda. Quando você tem o poder das ervas na sua mão, a sua entidade também aumenta o leque dela porque você se sente mais seguro. Só que você não fica preso e nem dependente a ela. Sua entidade não é seu chefe, seu empregado, é seu parceiro. E a parceria depende dos dois lados. Não adianta só ela fazer e você só incorporar. Não, se você tem um conhecimento, vocês andam juntos. E realizar é conhecimento e o sentimento só é bom quando você realiza aquilo. O fato de você realizar significa você estar com ele dentro de si. Daniel, necessariamente eu preciso estar em um templo, eu preciso fazer
rituais dentro de um templo. Não, você precisa realizar a Umbanda dentro de você. A Umbanda significa Deus, e a banda que somos todos nós. Você entender que você faz parte de uma banda maior. Você entender que a banda que você faz parte é a mesma que do seu vizinho evangélico, do seu vizinho católico, do seu vizinho ateu, porque você faz parte desta banda. E todos nós só conseguimos chegar a um que é Deus, quando nós entendemos a propriedade e vivemos dentro dessa banda. Então, sentir, estudar e realizar a Umbanda é você se realizar dentro de um todo na sua vida. É você levar aquilo de dentro e manifestar as forças e as energias naturais que estão dentro de você. Lembra, você não é um lobo solitário no meio da natureza. Você faz parte do universo. Você fazendo parte do universo, aproveita tudo de bom que ele tem para te oferecer. E doa tudo de bom que você pode oferecer para ele também. Tá certo? É isso daí. Pessoal, vamos fechar. Desculpa, rapidinho. Continua seguindo. Essa semana não acabou, tá só começando. Tem muita coisa bacana que vai acontecer. E domingo nós teremos uma live especial onde eu vou ensinar você a realizar uma mandala com a força das ervas para cura, prosperidade. Tô pensando no que vai ser. Mas você abrir um portal mágico com o poder das ervas para receber aquelas energias para você, para sua casa e para os seus familiares. Vou ensinar você a fazer isso. Daniel, mas tranquilo, você vai conseguir fazer. O poder é natural, é nosso. Somos de todos nós que sabemos fazer. Então, domingo a gente vai ter na prática esse uso das forças energéticas das ervas. Tá certo? Vamos lá então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bacana? Divino Pai, Deus Criador de tudo e de todos, divinos tronos sagrados do nosso Pai Olorum, divinos seres elementais, vegetais. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome. E mais uma vez agradecemos a vocês por poder compartilhar o conhecimento, por poder receber o conhecimento e, acima de tudo, que esse conhecimento está aberto a nós para que nós utilizemos em nosso benefício e em benefício do nosso semelhante. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Que assim seja. Beijo.